Então, quando você apresenta um texto, você tem que ouvir minha consideração nele. E quando eu apresento uma pergunta, eu queria ouvir sua resposta. Em Mateus 28, Espera, você disse que Jesus não pode ser pai. Aqui. Por exemplo, Jesus... Eu conheço, você disse que Jesus é pai ao mesmo tempo que é filho. Não é isso que você crê? Mas ele é tudo. Então, toda a plenitude da divindade está corporalmente Mas agora nele. eu estou falando só sobre pai e filho. Tudo está nele. Você é pai? Sou. Você é filho? Sou. Você é uma única pessoa e é pai e filho. E tem o meu espírito. Então para você ser pai, você só pode ser pai se você depender de uma outra pessoa, que é seu filho. Se você não tiver um filho, você não é pai. Santos Dumont é pai da aviação, não precisa ter um filho. Não, mas eu estou dizendo pai. Então, você é filho? Sou. Para você ser filho, de alguém. Para você ser filho, você depende de outra pessoa. Lógico. Que é seu pai. Mas isso eu concordo. Mas é aí que eu vou explicar. Então, se você concorda, tá resolvido. Não, peraí. Mateus 28, 19, que é a pergunta do irmão. Jesus mandou ir batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Falou não. Embora no original eu não quero entrar. Está escrito em meu nome, mas tudo bem. Tá aqui. Não. Tá bom, não vamos entrar nisso. Ele não quer que responda, ele só quer falar. Mas tá aqui, texto grego tá lá, aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Por que os apóstolos batizaram em nome de Jesus 10 dias depois? A casa de Cornélio 10 dias depois em nome de Jesus? Samaria inteira em nome de Jesus? Paulo em nome de Jesus? Está declarando que Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acha Paulo sendo batizado em nome de Jesus? Ué, tá aqui. Atos 9, acha. Invocando o nome. Não, lê o texto. E vê no que Paulo foi batizado se é em nome de Jesus. Ah, não é? Não, lê o texto. Você disse que é, eu estou discordando. Tá? Capítulo 9 de Atos. Capítulo 9. Vamos lá. 9. Esse-me aqui, papapá. O senhor mesmo citou, pastor, o texto. Mas... Não, eu acho para ele aqui, não tem problema. Vamos lá. Os discípulos de João batizaram em nome de Jesus. Não sai do texto, não. Vamos lá. Atos capítulo 9, versículo de número 18. Logo caiu nas escamas, imediatamente recuperou a visão e levantando-se foi batizado. Saindo dali, ficou confortado e esteve salvo aquela por parte alguns que dias. fala ele invocando o nome do Senhor. Qual é a parte? Não é esse texto. O batismo de Paulo não tem nada disso aí que o senhor está falando. Não? É uma ilação. Tá bom, depois eu te mostro, então, para não correr aqui. Aí vai ter que pelejar, porque eu li o texto e não tem. O batismo no nome de Jesus está errado? Batismo no nome de Jesus? Vamos lá. Uma coisa, tá errado ou não? Uma coisa é o nome de Jesus e outra coisa é a fórmula batismal. Não é o nosso assunto aqui. Batismal. Não, mas... O que você faz com Mateus 28, 19? Joga fora? Não. Então você faz o quê? Cumpre. Como? Em nome. Qual é o nome do Pai? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não Santo. falou nos nomes, ele falou em nome. Então, mas no singular. O que significa em nome? Singular. Aí os apóstolos compreenderam. 10 dias depois eles não podiam errar. É que assim, estavam cheios do Espírito Santo. O nome é singular, concordo. Só que depois do nome tem uma vírgula e do Filho. E do Espírito Santo. Certo. Mateus 28, 19. Por que eles batizaram em nome de Jesus? Portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho batizar no nome de e do Espírito Santo. Batizar no nome de Jesus em nome da autoridade de Jesus, na ordem de Jesus. Irmão, pera um pouquinho. O tema não é esse. Porque senão a gente Agora vai entrar... Vamos ao tema. Não, o tema não é esse. Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Pastor Carlos. Será que ele vai responder João 8, 17 que eu perguntei? João 8, 17. Só tem esse aí, irmão? O senhor, não, peraí. Calma aí. Tem mais. Tem mais. Responda João 8, 17. Responda João 6, 38. Diz assim, ó. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, ele desceu do céu para fazer a vontade dele ou a vontade do Pai? Esse é o segundo. Vontade de Deus. Já que o senhor disse que... Então, Pai é Deus. Então, vamos pro terceiro. João 16, 39, meu Pai, Mateus 26, 39, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se eles são a mesma pessoa, ele tem uma dupla personalidade? Jesus tem dupla personalidade? Tem hora que ele quer uma coisa, tem hora que ele não quer? Problema psicológico? João capítulo 17, versículo 5. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, todos, são várias pessoas, como tu, ó Pai, o és em mim. A unidade do Pai e o Filho não significa uma unicidade de pessoa. Porque, senão, a igreja também é uma única pessoa. E se quer mais texto, João 8, 54. Por que o Pai se eu glorifico a mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. É o Pai que me glorifica. Se ele é a mesma pessoa do Pai, o testemunho dele não é verdadeiro. Porque o Pai enviou o Filho.
Depende do texto que você quer apresentar. São várias... Porque o filho é inferior. Buscar e salvar o que se havia perdido. Não, quero saber no Velho Testamento. Esquece o Novo. Já tinha Trindade, esse negócio todo que você escreveu. Já tinha no Novo? Trindade? Não, no Velho, você está falando. Ah, no Antigo. Não tinha ou não? Não, o senhor Ué, está dizendo, eu estou perguntando se é Deus eterno, por que conversar assim, olha, eu estou amando o mundo, mas eu quero que você vá. Ele aceitou? Foi assim? Foi uma conversa assim? Estou aqui, Trindade, Pai, Filho, Espírito. Ó, o negócio é o seguinte, estou amando o mundo, mas é melhor você ir, fazer minha vontade. Jesus aceitou, tem esse diálogo, tem essa... Pedro responde sua pergunta, né? 1 de Pedro 1,18, diz assim, ó, vamos lá, porque não foi com prata ou ouro ou coisas vãs corruptíveis que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, sangue de Jesus. Que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, morto antes da fundação do mundo. Isso significa que essa conversa que o senhor sinalizou aqui, eu estou amando os pecadores, tal. Não. O plano da redenção é anterior ao haja luz. Quando Deus disse, pastor, antes da fundação do mundo. Haja luz, Jesus Cristo já Ele estava morto determinado para antes da fundação. Desde antes da fundação. Desde a fundação do mundo. Porque antes foi aquele versículo que você citou, César. Não, vamos lá. Então, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. Mas eu cito outro que Jesus, é antes. Eu cito outro que é antes, não tem problema. Estava na mente de Deus. Os nomes já. escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. O plano é antes do haja luz. Irmãos, vamos lá. Isso é básico. Nós estamos caminhando para o final. Que maravilha. Agora eu posso explicar? Sim. Deixa eu só dar uma orientação rápida. Da pessoa e... acho que aí vai... Bom, vamos lá. Dá tempo, não dá, César? Esse negócio da pessoa e do... É que assim, presta atenção. Olha. O pastor Carlos Moisés, ele me apresentou, me metralhou de vários textos. Alguns deles eu fui ponderar em profundidade, quando ele citou lá João 10:30. Eu acho que eu resolvi a questão colocada, porque ele disse, eu e o pai somos um. Eu disse, você é casado? Os dois são um, mas não são a mesma pessoa. Eu e o pai somos um. Jesus explica o que é ele ser um lá em João 17:21. Que eles sejam um como nós somos. Mas a igreja não é uma única pessoa, assim como o pai e o filho não são uma única pessoa. Está resolvido. Agora, reconheço que ele fala muitos textos. Então, teria que parar em cada um deles e aprofundar. Em contrapartida, até agora, eu citei João 8:17. Ele diz, só esse? Tipo assim... Como se um texto apenas, tá na Bíblia. Como se um texto apenas fosse pouco para ele. Mas ele não consegue sair desse. Sai desse. João 8:17 diz assim, ó. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, o pai que me enviou testifica de mim. Se ele e o pai são a mesma pessoa, por que ele usou esse texto? Então vou explicar. Esquece agora... Esquece todo o resto, vai. Deus não é pai... Deus não é pai, Deus não é filho. Ele é santo, então o espírito dele é santo. Deus é espírito. Pensa nisso, Deus é espírito. Vai na eternidade lá, Deus é espírito. Ele já tinha um plano de vir ao mundo e se apresentar um homem. Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Isso já não é João 8:17. Já está na memória, já estava na mente de Deus, Jesus vir ao mundo e se apresentar. Mudou o plano na fundação do mundo, o Cordeiro foi morto, na mente de Deus, não que ele foi morto lá. E há 2000 anos atrás... É o plano. Ele veio. Se ele veio, o verbo se fez carne, não é que Deus virou carne. Deus continua sendo Deus. Está no céu, no inferno, no Hades, em qualquer lugar. Então, peraí, vamos entender. Deixa eu entender aqui, porque isso é muito importante estar falando. Então, Deus, o que eu chamo de pai, continua sendo Deus espírito. Ok? Monstro, vai. Não. Enorme. Não. É isso aí que você está falando. Que ele me perdoe. Monstro de grandiosidade. Se eu deixei entender isso, eu não falo isso sobre Deus, certo. Mas tudo bem. Então o pai continua existindo. E como é que é a encarnação do filho? A palavra. A única expressão de Deus era a palavra. A palavra é uma substância. Ela existe. Quando Deus pronuncia, não é que esse Deus... Não está em debate essa questão. Não é esse Deus espírito que virou o homem. Ele nunca virou homem. Nunca. Foi a palavra que ele soltou, que veio dele, que era o próprio Deus, se fez carne. Quando ele se faz carne, ele tem um corpo, uma alma e um espírito de homem, Jesus. Não tinha corpo, alma e espírito, mas era ele de não Deus. É Deus. Não, ali como homem não. Vou explicar. E como ele perdoou pecados? Ele teve o processo para chegar lá. Então ele evoluiu até virar um Deus. Espera aí, não.
Ele teve um processo, ele nasceu. Ele cresceu. Então, mas teve ele é Deus ou não? conhecimento. Jesus é Deus ou não é? Lógico que é Deus. Mas ele passou pelo processo da humanidade. Irmãos, Ele veio em forma de pecado, não tendo Pastor pecado. Carlos, Pastor Certo. Carlos E o Pastor pessoal, alguém que é da sua igreja entende desse jeito que você está falando aí? Porque eu não estou Lógico. conseguindo alcançar o que você está falando. Pastor Carlos e Pastor César, Mas você- um minuto, por favor. É por causa- Meus irmãos, é o seguinte. Irmãos, não para. Se você está assistindo, presta atenção. Agora compartilha aí. Eu quero pelo menos uns 1000 compartilhamentos, porque tem mais de 2.000 pessoas assistindo agora, só no Glória na a Deus. musical. Então é o seguinte, compartilha aí, porque o debate continua. Tá fervendo o negócio aqui. Até quem tá assistindo aqui, né, Pastor César, Pastor Carlos Moisés? Quem tá assistindo? O estúdio tá cheio de gente. O pessoal entrou tudo aqui pra dentro. O negócio tá fervendo. Olha, vamos à enquete parcial. Enquete parcial. Vamos lá, vai continuar. Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Opa! Sim, 62%. Não, 38%. Agora, Pessoas, hein? peraí, agora é o seguinte. Qual é a diferença, Pastor César e Pastor Carlos Moisés, de pessoa e divindade? Porque essa é a questão. A Bíblia diz Certo. assim. Pastor César, peraí, a Bíblia diz assim, Pastor César. Há um só Deus. O Um Pai. só. Né? Um só Deus. O Pai. E aí, a questão é o seguinte: como é que Jesus pode ser Deus? E então eles. Nem é a questão exatamente do debate, mas. Se ele é Deus, como é que é esse negócio de pessoa e divindade? Pastor César e Pastor Carlos. Vai lá, Pastor Em César. primeiro lugar, a crença do cristão, historicamente falando, é que o pai é uma pessoa e o filho é outra pessoa. Eu não vi como é que está aí na enquete, mas vai lá, se você... O pai e o filho são a mesma pessoa? Não. Não, o pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa. Inúmeros textos eu apresentei aqui, nenhum deles o pastor Carlos Moisés responde. Diferente do que quando ele apresenta um texto, eu tento aprofundar. E quando eu apresento um texto, ele fala de outro texto. Ele vai pulando de textos em textos. O grande problema que eu vejo, pastor Carlos Moisés, com todo respeito e admiração que eu lhe tenho, é o seguinte. O irmão confunde pessoa com corpo. Na sua opinião, para ser uma pessoa, tem que ter um corpo. Tá certo? E biblicamente não é assim. Por exemplo, o que define uma pessoa? A volição. Por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa por quê? Porque ele decide, ele se entristece, ele se alegra, ele escolhe quem ele quer. Quem escolheu Paulo para ser apóstolo? Disse, orando, jejuando, lá, Atos 13, disse o Espírito Santo, apartai-me para mim a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho falado. Quem disse isso? O Espírito Santo. Ele fala, ele intercede, ele se entristece, ele se alegra. Isso são características de uma pessoa. O boi, o cavalo, tem corpo físico, mas eles não fazem isso. Então, o que define a personalidade, entre outras coisas, é a volição, a vontade. E não exatamente ter um corpo físico. Então, esse é um problema, porque o pai não tem corpo físico, eu concordo, João 4:24, é claro. Mas falou que tem. E Em Estevão viu ele do lado disse, dele. em que momento Você viu, eu disse... Estevão viu do lado direito, ele não Então, tem direito e esquerdo. Mais uma vez, essa sua confusão. Quando a Bíblia diz que realidade. Deus é espírito, não significa... Eu concordo que ele não tem um corpo físico. Claro que ele Então não tem um Estevão corpo viu o quê? físico. Ele viu Deus e entendeu que era Deus. Ele viu alguma coisa que ele entendeu que era Deus. Uma nuvenzinha. Aí você Mas está aí, dizendo. pastor, mas aí o que ele já é- viu? O que ele viu? Responde para mim. Viu Jesus como Deus, entronizado E como ele Deus. conseguia estar à direita de outra pessoa? Que direito é poder, gente. Não, acha poder lá no texto. Mas direito é poder também. Não, meu. Não. Então, Em relação a Deus, muito mais o ainda. texto diz que ele viu o Pai e Jesus à direita dele. Então é claro o texto. Não, ele não está falando de Então, poder Deus lá. está à esquerda de Jesus. Deus Esquerda tá à sempre é esquerda. uma O Pai. coisa complicada, viu? Especialmente agora. Exatamente, aí eu concordo com o senhor. Tudo que é direita é melhor. Aí eu concordo com o senhor. Também concordo Agora com o senhor. vamos lá, por favor, responda para mim o texto que Jesus Cristo cita, que existem, lá tem duas testemunhas de duas pessoas verdadeiras, eu e o Pai que testificamos juntos. E aí, como é que faz? Responda para mim. O Espírito Santo tá sem- onde? Não está aqui nesse texto. Mas o senhor Não, tá Não não. querendo- sei onde ele está. Pastor, Agora? Não, nesse texto.
Não, ele não está nesse Só texto. um Não minutinho, aparece pastor nesse César. texto. Ele é Pastor- sempre o rejeitado. Pastor Então, César, aí você Eu tá conheço dizendo o que Pai, ele o é Pai me rejeitado. conhece, mas o Espírito Santo Então, está pastor lá. Grunel, quando Mas o que eu tô- acontece- ele está quase tentando Não. responder, agora o senhor mas vai. sabe o que acontece? É porque ele está te respondendo com outra pergunta. O senhor perguntou... Mas é, porque eu quero entender. O senhor perguntou, pastor, porque assim, o senhor tem respondido com outra pergunta. Para mim e para os ouvintes, explica exatamente qual é o seu entendimento do texto de João João. 8,17. Qual é o seu entendimento? Porque eu estou respondendo com outra pergunta, isso é uma questão de retórica. Porque assim, Manda. ó, quando o senhor... Eu reconheço que alguns textos são difíceis para mim. Sobre o pai e o filho. Tá certo? Sobre o Espírito Santo também. Também. Porque em Atos 20, Sobre qualquer 28, assunto, tem diz textos... que o Espírito Santo nos resgatou Então, com o seu vamos lá. próprio sangue. E aí? Vamos lá. E aí? Fala aí, é que Robertinho. não diz Eu isso. não posso, Vamos lá. eu não Vamos diz, lá. não tá Então vamos lá, escrito. vem Vou comigo. abrir. Vem comigo, ó. Eu reconheço que existem textos que são difíceis, tá? Para você entender a diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você quer também Parte colocar o humana é Espírito uma Santo coisa, a divindade é outra, na questão. gente. Mas, se o pai e o filho são a mesma pessoa, conforme o irmão advoga, se o pai e o filho se tratam falou, da mesma somos pessoa... um, né? Então, o somos um eu te respondi algumas vezes. Se o pai e o filho responder, dizer que se os dois são uma só pessoa, a mesma pessoa, o que é que eu faço com essa pancada de textos onde ele aparece como uma pessoa à parte do pai? Por exemplo, no batismo... Ele era homem, não? Como? Não entendi. Jesus era homem. Jesus, a encarnação, 100% claro, homem. 100% homem. Era E 100% tentado. Deus. Provado. Então, mas isso não é um Então, assunto. ele precisa orar, precisa se encher do Espírito Santo. Ele precisa orar a quem? A Deus. Mas ele não é o Ao Deus? Espírito Santo. Mas ele não é Deus? Estou falando da humanidade, precisa Então, mas da para divindade. você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se trata de uma única pessoa. Certo? Não é negócio de pessoa, tudo está em Jesus, Tá meu bom. Deus do céu. Então vamos lá. Se trata Ó, de uma única manifestação, certo? Você pegar... Não, é certo ou não é? Você crê assim ou não? certo. Ok, Isaías então- 9. Ele é chamado de menino, de filho, de pai da eternidade e do Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo. Ele é menino, ele é filho, ele é pai da eternidade e o Deus Todo-Poderoso. E E é de Jesus aquela palavra. Claro que é de Jesus. Maravilhoso, Ele é tudo conselheiro, isso. Deus Ele é tudo forte. isso, claro. Pai da eternidade, príncipe Então, da o paz. que não está claro para você é que, assim, os cristãos, tradicionalmente, eles acreditam que existe um só Deus. Só existe um Deus. Não, mas acreditar num Deus e pensar em três, aí é difícil. Então, mas nós não estamos pensando em três deuses. Olha, eu já conversei nós com estamos muita pensando, gente. Mas eu não sou muita gente com quem Eu você falou. não, você então não. Você tem que conversar é cabeça comigo. mais aberta. Então Mas tô vamos falando lá. Então assim. vamos lá. Eu falei, Vamos lá. pra quem você ora por uma vez? Nós estávamos numa viagem, ele falou, tem dia que eu oro pro pai, mas eu esqueço. Depois eu oro pro filho. Eu falei, mas irmão, que tanto problema. A Bíblia diz, quem honra o filho honra o pai. É automático. Você tem Jesus, você tem o pai. Não precisa mais nada. Você tem Jesus, tem o pai. Olha, em João capítulo Pra que 13, essa versículo dificuldade? 20, já que você não vai lá em João 8, vou trocar. Em João Não. 13, 20, diz assim, ó, palavras de Jesus. Na verdade, em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. Jesus está falando dos discípulos. Jesus está dizendo, vou enviar vocês, e se alguém receber, quem recebe a mim. Você é enviado de Jesus. Você é Jesus. Não, Você e Jesus são a mesma pessoa? Não. não. É a mesma coisa. Quando Jesus diz, quem recebe a mim, recebe o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, mas não significa que ele e o Pai são a mesma pessoa. Significa que ele e Bom, o você Pai pode estão em falar não são a unidade. mesma pessoa, mas tem... Mas se você repetir isso agora, Não. acabou o seu Tá bom, argumento. acabou meu argumento. Divindade, ela não muda, ela tá lá, é implacável, ela não se movimenta, Deus não se movimenta para ir num lugar. Vou para... Mas isso não está em debate, eu Não, concordo. pera aí, mas eu tenho que terminar. Concordo. E Agora, até eu concordo. Ele então, se pronto. faz homem, através ele vira homem. Deus não pode virar, quem vira é pipoca. A palavra dele é que se torna homem, que era a única expressão de Deus e a substância, que é a palavra. Ela se manifesta. E ele habita, Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas mesmo ele habitando, ele foi homem. 100%. Então ele precisa orar. A Ele quem? precisa buscar Deus. A quem? Deus. O Pai? Pode chamar de pai, qual é o problema? E como você explica Ele não é a o pai vontade... dele. Por que ele é chamado de pai dele? Se o Espírito Santo que gerou Jesus. Então quem é pai de Jesus é o Espírito Santo e não o pai. Então vamos lá.
É muito simples a gente entender essa questão, pastor Carlos. Vamos lá. Se Jesus, quando vai orar, ele diz assim, ó, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se ele... Porque, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado. Você disse que o corpo físico de Jesus é uma manifestação do único Deus verdadeiro, pelo que eu estou entendendo. Então ele está dizendo assim, não, o verbo, a minha palavra vai encarnar e tal. Se esse ente, essa pessoa chamada Jesus Cristo, esse ser humano de 2 pés, cabeça, essa pessoa é a mesma pessoa do Pai, conforme você advoga, como que eles podem ter vontades diferentes? Porque ele diz assim, ó, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eles são a mesma pessoa, a pergunta clara é, Jesus Cristo veio para fazer a vontade dele ou veio para fazer a vontade do Pai? Ele falou, se vocês derrubarem o meu corpo, eu mesmo tomo de volta. E a Bíblia Sagrada E o que isso tem a ver? Não. Estou falando. Porque muitos textos, e o Pai ressuscitou Jesus Cristo, em muitos textos. Mas de repente ele fala, eu dou a minha vida para depois eu mesmo tomá-la. Bom, ele decide se é outro ou se é ele que levantou ele dos mortos, tem que decidir. Então você vê, é o mesmo Deus, não quer dizer que não tenha diferença entre parte humana e divina, então, gente. Responde por que divina a vontade deles é divina. diferente na oração. É diferente, você está como humanidade, você vai ter tentação, você vai ter vontade, você vai ter desejo que Deus, como Deus você não tem. Então é uma dupla personalidade, então, pelo menos você é tem diferente. Que pelo menos você tem que admitir que é uma dupla personalidade agindo em Jesus. Não, dualidade não combina. Não, estou falando parte humana e divina. Você tem que separar isso. Se compreender parte humana e divina, você compreende tudo. Como o homem é homem, como eu e você. Ó, sofrendo ali na carne, veio a nossa semelhança para que quando fosse tentado, soubesse nos livrar. Então, é o mesmo Deus, pastor. Isso é o mesmo certo. Deus e acabou. Isso é o mesmo. Então, é o mesmo. acabou. Existe um único Deus verdadeiro. Graças a Deus. Jesus é ele. Jesus é ele, claro. Obviamente. Glória a Deus. Obviamente Jesus é Deus. Só que ele não é o Pai. Certo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. É o único Deus. Plenamente Deus. É o único Deus. O único Deus verdadeiro. Então, glória a Deus. Pronto. Mas ele não é o Pai. Pai da eternidade quer dizer o quê? Ele é o Pai da eternidade. Mas tem um. Mas... Eternidade não tem começo nem fim, filho. E como você explica Isaías 9? Pai da eternidade. Então, ele é o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Ele falou em Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. Então, quem Jesus disse eu é sou o Pai da primeiro e eternidade, último? mas ele, eu acabei de dizer, você tem filho e você é pai. Então, para você ser pai, você precisa de um filho. Para você ser filho, Depende você da precisa hora, de um pai. né? Depende da hora. Jesus, como homem, teve que ter um pai. Não, você não depende de hora. Para você ser filho, aí é parte você humana, precisa de um pai. E para você, mas Jesus não é humano? É. Então pronto. Então para ele ser filho, ele precisa de um pai. Quem gerou ele? Para ele, o Espírito. Ué, então o pai é o Espírito Santo. Argumento, você não me ouve. Você não me ouve. Para você ser pai e filho ao mesmo tempo, você precisa de 3 pessoas. Você, seu pai e seu filho. Jesus é. Então Jesus acabou o debate. Jesus é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não, Jesus não é o próprio pai. Você, vamos lá. Antes que Abraão existisse, eu vamos lá. Para você ser pai, esse eu sou. Não é o filho. Ouve o meu argumento. Para você ser pai, você precisa ter um filho. Para você ser filho, você precisa ser um pai. Então, para você ser pai e filho ao mesmo tempo, você precisa de 3 pessoas. Você, seu pai e seu filho. Aí você fala, não, mas Deus não é assim. Ok, mas você é seu próprio pai? Deus não pode ser? Não, eu tô perguntando a você. Você é seu próprio Deus pai? não pode ser? Então você não responde uma pergunta. Ele falou, quem crê em mim, você vê é seu aquele próprio, que me enviou. Você é seu então próprio ele se filho? enviou? Então você é seu próprio... Quem responde é ele aqui, ó. Não, João esse texto. 6,38. Eu acho... Vamos lá, João 6,38. Responde esse texto, eu quero saber. Vamos lá, João 6,38. Igual você, ó, esse texto. Quem vê a mim, vê texto. quem me enviou. Vamos lá, Enquanto você vai abrindo o texto aí, pastor César, eu acho interessante que o senhor faz a pergunta, o pastor Carlos responde com outra pergunta, então você já mesmo responde. É o Não, jeito. você tá torcendo aí, ô? Não Pode torcer não, Robertinho. Não tô, não. Agora... Sempre é 2 o que- contra 1 não, não, aqui. o que é interessante... Uma hora é Joaquim, agora é... Não, Vamos lá, O que é interessante é que a gente chamou de filho, João viu, pastor César? 6,38 diz assim, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha Glória a vontade, Deus. mas a vontade humana. daquele que me enviou. Jesus Cristo veio para você fazer a vontade dele ou não? Não, Então ele veio fazer a vontade de quem? de Deus. Que é o Pai.
Pode chamar de pai, qual é o problema? A Então, nomenclatura então- que atrapalha vocês. Não, ninguém está atrapalhado Pai, aqui. é Deus. Jesus veio não para Todo-Poderoso. fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade de outra pessoa, que é o Pai. Ele veio apresentar Deus. Que é outra pessoa. Ah, não sei se é pessoa, né? Você fala que é pessoa. Então, esse é o problema. Então, Não é outra glória pessoa, a Deus, a que até divindade. aqui a gente está entendendo. Ok. A divindade é divindade, sempre será divindade. Ela pensa, ela raciocina, ela cria. Então é uma pessoa. Ela não sai do lugar. Tá bom, é pessoa. Ela cria, ela é, É uma pessoa. extraordinária. Deus é uma pessoa, exatamente. Então, Ele não deixou ama, de... ele ama, ele odeia, ele julga, ele trata, Ele é amor, ele né? fala. Mas tudo bem. Ele não odeia? É, de vez em quando Todo sim. mundo que ama odeia, pastor. Certo. Se você ama a justiça, Agora, você ele odeia a fala, injustiça. eu Entendeu? quero amar o mundo, mas não quero enviar outro. Deus jamais faria isso. Que ele falou, Abraão, leva teu filho lá. Ô, João Deus 16. quer, ele não quer nem que o ser humano faça, ele não faria. Ele não pegaria numa trindade ou qualquer coisa que estivesse na eternidade. Né? Olha, eu estou amando o mundo, mas vai você, faz a minha vontade lá. Tá bom, pai, eu vou. Não existe, gente. Mas aí- Foi o próprio Deus que veio aqui e nos amou. Foi o próprio Deus encarnado. Então, Deus então tá bom, Deus não faria isso, agora vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte. faria? Eu vou ler o texto. Vamos lá. Gálatas, capítulo... Você compreendeu. Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Assim todos nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Porém, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então vamos lá, você está dizendo, Deus não ia fazer isso. O texto diz que fez. Foi o que Deus fez, pastor. Deus, o Pai... Por que ele era enviou- filho lá na eternidade? Por que ele era filho? Ele não é filho na eternidade, ele é filho a partir da encarnação. Certo. Ele é filho a partir da encarnação. Será chamado filho de Deus. Não era. O anjo falou para Maria, será chamado filho de Deus. Será chamado, porque não era antes. não Tá era. tudo certo, eu concordo contigo. Ah, bom. Lá na eternidade, eu não sou subordinacionista. Existe uma doutrina chamada subordinacionismo, você que é unicista deve saber. O subordinacionismo... Não estudo assim muito, não. Então, tudo bem, o subordinacionismo, eu não sou subordinacionista. Então, eu não acredito que Jesus é menor que o Pai, o tempo... Não. Na missão de buscar e salvar o que se havia perdido, o Filho para ser relatório para o Pai. Então, lá na eternidade, os três Os três top. eram, não, eles são coiguais. são iguais. O Pai, o Mas Filho por que e o Espírito um escolheu Santo. o outro? Não tem como ser menos divino. Menos Deus. Não tem como. Não tem como ser. Ou você é uma pessoa ou você não é uma pessoa. Não tem como você ser uma meia pessoa. Não tem como ser meio Deus. Não dá. Muito bem, pessoal. Agora comigo aqui, deixa eu falar um negócio pra você. O negócio continua fervendo. Tem muita gente nos assistindo agora. Que tal você que está no YouTube estudar sobre a Bíblia? Nós estamos discutindo aqui sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus. E muitas opiniões são alçadas aí, né? Quantas coisas nós já ouvimos aí, pastor César, irmãos? O nome de Deus não é Jesus. O nome de Jesus não é Jesus. A Bíblia é uma invenção, ponto. FTB está Bíblia é chegando linda. tá chegando para você, o FTB. FTB está chegando para você em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Com curso totalmente online, que você assiste às aulas quantas vezes você quiser. Curso de bibliologia da FTB, onde você vai estudar 7 módulos didáticos com aulas dinâmicas, tratando diretamente as questões relacionadas à Bíblia. Seus textos, os manuscritos da Bíblia, os manuscritos originais, como a Bíblia chegou até nós. Você, pastor, eu sou novo convertido, esse curso é para mim? É para você. Pastor, eu vou começar a dar aula de escola dominical, o curso é para mim? É para você. Você, irmão, você, minha irmã, manda uma mensagem, tá aí na tua tela, tá aparecendo um número de WhatsApp, não é? 119 9007 6844. 119 9007 6844 com o nome Bíblia. E você vai receber informações sobre esse curso. Agora, quanto custaria um curso que te dá no primeiro módulo informações sobre a Bíblia, no segundo módulo a estrutura da Bíblia, no terceiro módulo
o cânon. Ficou chique agora, cânon, hein, meu irmão? Cânon, né? Cânon. Ou, porque tem uma nasalização no NI aí. O cânone, como funciona, não é? No módulo 4, o que são livros... Vocês gostaram, né? Que são livros... chique, né? Que são livros... Estamos aqui para isso. Que são livros apócrifos, Robertinho é uma deuterocanônicos, peça, hein, gente? pseudepigráficos, não é? O que é isso? Os materiais usados na confecção da Bíblia, manuscritologia, traduções da Bíblia. Se você quiser assistir 10 vezes a aula, assiste. 50 vezes a aula, assiste. Por quê? Porque fica à sua disposição. Lembra aquele dia que você está com sono, vai para a faculdade e quase dorme, você não entende nada que o professor está falando? Aqui na FTB não tem nada disso, não. Porque você vai ver o professor quantas vezes quiser, não é? Dando aula. É só começar novamente. O curso de biologia 100% online. 100% online, fica disponível 1 ano. Paga quanto, pastor César? R$360. Divide aí R$360. Quantas pizzas dá? Você deixa de comer uma pizza por semana durante... 5 pizzas. Os 5 pizzas já era, não é? Então, em 1 ano você fica estudando. Pode pagar no cartão de crédito, parcelado, boleto bancário, à vista, Pix, vamos lá. Manda uma mensagem agora com a palavra Bíblia para 11 9 9007 6844. 9007 6844. Vamos lá, tem ouvinte no ar, vamos ver. Ouvinte no ar? Tá no ar, não. Chamada de áudio. Tem dó também. Pai do Senhor, pastor César, Pai do Senhor, pastor Cruvinel e o irmão, o pastor aí também que está aí no debate. Na minha opinião, existe o pai e o filho, né? Jesus. Porque se Jesus é o pai, porque quando ele está na cruz ali, ele fala: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Então, ele falou, ele não devia falar isso se ele fosse o pai. Concorda? A paz do Senhor para todos. Bom, e eu queria só deixar claro aqui que quando o pastor Carlos fala, né, que se o Espírito Santo é rejeitado, é menor, não sei o que lá, e eu dizia que eu não era subordinacionista, então eu sei que eu estou tocando em assuntos aqui essencialmente teológicos e quem não tem familiaridade com a teologia vai ficar boiando. Mas é simples de entender de uma outra forma. Nós temos hoje o presidente da República. É um homem. Você e coigual ao presidente da República? Mas não em poder. Então agora você é menor do que o Jair Bolsonaro, em algum sentido. Mas isso significa que você é menos homem do que ele? Não significa nada disso. Então, a questão de o filho, ele disse, eu até achei que você ia usar esse texto, o pai é maior do que eu, não sei o que lá. Não significa que o pai é melhor, ou é uma substância ou coisa parecida diferente da dele. Mas que na missão são papéis diferentes. E nesse papel, Jesus Cristo é enviado pelo Pai. Ele diz, eu não vim pela minha própria vontade, mas por causa daquele que me enviou. Isso já denota que são pessoas distintas, entendeu? Isso faz com que a oração de Jesus faça sentido. Pai, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, é com isso que eu tento explicar aqui um pouco de subordinacionismo. Bom, nós temos poucos minutos, irmãos. Poucos minutos. Eu queria fazer uma pergunta direta, pastor Carlos, direta. Esse texto sempre da Bíblia, do Evangelho de João, 14:16, que diz aqui, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Jesus não está apontando pessoa, eu rogarei ao Pai. Como ele pode ser o Pai ao mesmo tempo? Assim, uma explicação, na sua opinião, como é possível explicar isso, pastor Carlos? Ele é Deus. Certo. Ele é Deus. Agora, a parte humana, por que Jesus ressuscitou com as marcas dos cravos do lado? Se ele ressuscitou com um novo corpo. Peraí, aonde é que você arrumou esse texto que Jesus ressuscitou com um novo corpo? Ah, não? Não, claro que não. O que ele falou para Primeiro ponto. Um novo Olha corpo. Minhas marcas. Então vamos lá. Um novo. Claro que é o mesmo corpo. A minha pergunta é: se eu disse assim, como é que ele tinha as marcas se ele ressuscitou com um novo corpo? Aonde é que está escrito na Bíblia que é um novo corpo? Mostra um texto. É o velho ainda? É o mesmo prestes corpo. A morrer? É o mesmo corpo. Pastor, simples. Ressuscitou para nunca mais morrer. Se você ressuscita com outro corpo, o nome disso não é ressurreição, é reencarnação.
Não, não é nada disso. O que é reencarnação? Novo corpo. O que é reencarnação? Reencarnação é um novo corpo. Não. A reencarnação é o espírito a nova da pessoa. pessoa. O espírito do João, o João morreu agora. Aí o espírito do João nasce em outro corpo, é um novo presta corpo. atenção. Não Isso há não outro, tem nexo. Não Mas é porque há... estamos prestando atenção mesmo, essa é a questão. Então presta. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem, não Ponto, Deus. outra pessoa. A parte humana ainda faz. É como se o sangue, alguém agora precisando, como se o sangue de Jesus estivesse caindo na cruz, salvando alguém agora. Como se tivesse. Porque há uma intermediação daquele corpo. Então, vamos lá. Vou responder, Agora, responder a sua questão. Manda o Espírito Santo. Ó, que Jesusinho pequeno, gente. Vou responder. Quando ele disse, eu sou o primeiro e o último, o alfa, o ômega. Ele é o alfa, beta, gama, delta e vai. A, B, C, D, E, F, G, até o Z. Como que você vai pôr ele numa situação? Ele é o todo-poderoso, caramba. A Bíblia Sagrada diz que só tem um trono e um assentado sobre o trono, a semelhança de um cordeiro que foi morto, mas vivo para todos sempre. Agora vamos para a Bíblia. Ao todo-poderoso que é, que era e que há de vir. Todo é todo. Não sobra para mais ninguém. Irmãos, nós estamos terminando. Então vamos lá. Agora vamos para a Bíblia. É o seguinte, primeiro ponto. Se você acredita que Jesus Cristo ganhou um novo corpo na ressurreição, então você é reencarnacionista. Ah, não. Aí você quer pôr que o povo escute isso aí, ô César? Não, dá licença. Não, peraí. Eu creio na ressurreição. Não. Peraí. Ressurreição do quê? Do corpo. Qual corpo? Ué, o corpo é nosso. Qual corpo? Nosso. Então, se é o nosso, é o mesmo corpo. Glorificado. Por quê? Se for outro corpo... Não, eu não quero lacrar a internet, não. É glorificado. Não é isso, não. É que isso é uma coisa muito importante, cara. Se você crê que Jesus recebeu um novo corpo, é um problema grave isso. Claro que não. Nossa. Ali ele recebeu um corpo... O sinal das marcas se o Império Romano disso. chegar lá, pegar ele, mata ele de novo? Não, porque o corpo dele foi que ultrapassava a porta. Ultrapassou o sepulcro. É o mesmo corpo, mas subiu agora glorificado. É o mesmo aparecia, corpo. Desaparecia. Então, Antes não. Então vamos lá. Coríntios 15, 51. Abre o texto. Eis aqui, na verdade, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Não é um novo corpo. Se Jesus voltar agora e você é salvo, o seu corpo vai ser o quê? Transformado. Ai, graças a Deus. Mas você vai ganhar outro corpo? É outro corpo. Foi uma colocação. Não é outro corpo, morrer. não é o nosso assunto aqui. Mas esse assunto é um assunto básico, pelo amor de Deus. Mas eu acho Jesus Cristo não teve outro corpo. Mas o pastor, peraí, Deus, pastor César, o pastor concorda que nem Jesus e nem nós, os crentes, ao sermos arrebatados, teremos um outro corpo. Vai ser o corpo glorificado. Vai ser o mesmo. O senhor concorda? Mas transformado. Então, ponto. Irmãos, foi uma colocação aqui, porque quando o senhor falou outro corpo, deu a impressão reencarnacionista. Então, foi um equívoco. Isso é da sua cabeça. Não, lógico, da sua cabeça. Então vamos afinar. Quem que vai contra Jesus? Eu sou a ressurreição viva. Ninguém vai, pastor, mas o senhor disse que Jesus recebeu um novo corpo. Qual é o texto? Novo corpo. Qual é o texto? Tá na Bíblia. Ele mostrou para Tomé. Tomé, olha as marcas. Por que ele ressuscitou com essas marcas? Se são as mesmas marcas, já é uma prova que é o mesmo corpo, meu Deus do céu. Por que ele recebeu essas marcas? Porque ele foi crucificado. Não, sei, mas por que as marcas ficaram? Porque 3 dias depois ainda tem o corpo. E os murros, os tapas, os chutes, tudo não ficou marca nenhuma. É porque ele é intermediário entre Deus e o homem. Esse homem Jesus sempre está diante de Deus, assim. Para chegar em nós, tem que passar por Jesus, filtrar em Jesus. Pastor, vamos lá. É que o senhor não está lembrando o texto que o senhor mesmo citou. Quando Jesus, ele mostrou as marcas, não é porque ele quis mostrar alguma coisa que ele é intermediário. Ele mostrou as marcas porque essa foi a oração de Tomé. Tomé tinha dito assim, ó, se eu não vi mas com esse novo o corpo sinal aí, do cravo e as chagas, eu não vou crer. Aí ele apareceu e disse assim, coloca a mão aqui. Esse corpo aí, irmãos, transformado, ele sofreria a morte de novo? Nunca mais. Nunca Irmãos, mais. Não é um novo corpo. Não é um novo corpo, é o mesmo corpo. Calma aí. É o mesmo corpo, mas corpo transformado. Coríntios 15, 51, meu Deus do céu. Isso é básico da fé. Gente, é o seguinte. Então, vamos lá. O senhor crê que Jesus recebeu um novo corpo? O senhor crê, não crê? Lógico. O senhor crê? Lógico que não. Nem eu. E pronto, é uma questão eu agora. Esperava da sua não, parte. mas é uma questão de opinião. Uma questão de opinião, ponto. Entendeu? Ponto. E aqui foi demonstrado os argumentos. E ninguém vai receber. Todo mundo que o corpo vai ser glorificado. É um corpo glorificado. É o mesmo corpo, mas agora glorificado. Peraí, pessoal. Vamos caminhar pro final.